Orem comigo, por favor. Santo e amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, mais essa oportunidade aqui junto com os meus irmãos, aqui no templo, nas suas casas, para que assim nós possamos aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nos exorta, nos ensina, ajuda cada um de nós a fazer aquilo que é a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém e amém. Nós estamos nesses dias estudando essa revista aí, tá bom? Vocês estão vendo aí, tá? Meu filho, meu discípulo. Eu tenho uma dificuldade aqui com esse celular. Não, com arquivo, né? Meu filho, meu discípulo. Semana passada a gente falou um pouquinho a respeito de pais. Vocês estão lembrados, né? A gente tratou um pouquinho aqui, deixa eu só pegar o tema aqui, filhos precisam de pai, né? Então, nós falamos dos planos de Deus para a família, aquilo que Deus ensinou através da palavra, como responsabilidade dos pais, as atribuições que os pais têm dentro da família e junto com os seus filhos, né? Nós falamos um pouco a respeito disso, né? Pai, então, o progenitor, o pai, então, educador, o pai, então, líder, e tudo isso nós conversamos de acordo com os textos bíblicos, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus atribuiu para cada um de nós. Então, nós aprendemos um pouco essa dinâmica, né? Qual é o seu papel de pai na sua família? Qual é o seu papel de pai para com os seus filhos? Nós falamos disso. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de mãe, né? Filhos precisam de mãe. E aí a gente vai fazer o mesmo contexto, né? A gente vai, na palavra de Deus, a gente vai aprender o que Deus ensinou para as mães nesse contexto, dentro da família, nessa estrutura familiar, né? Então, hoje nós vamos partir um pouquinho desta forma. Nós, como alunos, nós vamos aprender, então, e ser capazes de refletir nos propósitos de Deus ao torná-la mãe. Nós vamos ser capazes de saber analisar o papel que Deus deu, que Deus delegou às mães. Olha só, nós vamos ser capazes de analisar esse papel, de sentir-se responsável pelo cuidado e pela educação dos filhos, ser capazes de agir, amar os filhos e cuidar deles, ensiná-los e corrigi-los, orar pelos filhos, tá bom? Eu quero já começar, então, com uma questão aqui. Vou levantar uma pergunta e vocês, por favor, me ajudem. Essa aula é para participação. Eu quero a participação de todos vocês. Não tem problema. Levanta a mão, a Lerine vai chegar em vocês. Vocês trazem opinião. Não tem nenhum problema. A aula é prática, tá bom? E a gente vai conversando e, portanto, não tem problema de me interromper, tá bom? Você que está na sua casa também, coloca a sua pergunta aí. E a gente vai, a sua opinião, e a gente vai trazer aqui também, tá bom? Então, eu quero deixar uma pergunta aqui. Essa não está aí, tá, Rian? Fica tranquilo. Eu vou começar, eu não coloquei para você. O Rian vai me ajudar hoje também. E essa primeira pergunta é: por que os filhos precisam de mãe? Por quê? Por que os filhos precisam de mãe? Por que, gente, que os filhos precisam de mãe? Ou eles não precisam de mãe? O que vocês acham? Por que o filho precisa de mãe? Eu vou entender que ele não precisa, então. Primeiramente, precisam de mãe para alimentação. Para alimentação, só falou? Um recém-nascido vai precisar de sua mãe de leite ou mãe verdadeira. Olha, é verdade. O que mais? Só para alimentação? Só isso?
Só isso, o filho só precisa da mãe para alimentação, só isso, nada mais. Depois acabou, o filho não precisa mais da mãe. É isso mesmo, gente? Olha só, a maternidade, então, ela nasceu no coração de Deus, né? Foi Ele quem idealizou e criou a família. Criou a família como um pai, mãe e filhos, né? Foi Ele quem deu aos pais a autoridade, a responsabilidade sobre os seus filhos. A gente pode verificar isso lá em Gênesis, tá bom? Capítulo 2, versículo 18, capítulo 1, versículo 27 e 28, tá bom? Também foi Ele, Deus, quem escolheu você para ser mãe de seus filhos. Filhos são presentes de Deus. Salmo 127, versículo 3. Cabe a você agradecer ao Pai, Deus, esse presente que Ele te deu. 1 Tessalonicenses 5,18. Mãe é segurança. Mãe é apoio, é afeição. Mãe é estar sempre por perto, promovendo a paz e a dinâmica do lar. Concorda? Acho que o meu negocinho aqui não está funcionando, Rian. Ok? Mãe é segurança. Mãe é apoio, é afeição, é estar sempre por perto, promovendo paz e a dinâmica do lar. Pare, ore, avalie o seu desempenho como mãe. Que nota você merece? Que tipo de mãe é você? Deus espera que você seja uma mãe brilhante. Bom, eu vou trazer outra questão e eu preciso da ajuda de vocês. Coloca a primeira para mim, Rian. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora, a participação, para a gente poder caminhar, tá bom, gente? Senão fica um monólogo aqui, né? E a aula é para a gente interagir, tá? Isso mesmo. Olha lá para vocês verem. O que faz uma criança realmente se sentir amada? O que vocês acham? Olhando para a mãe, tá bom? O que faz uma criança realmente ser amada? Eu sei. Quando o filho está chorando, querendo alguma coisa, você vai lá e dá para ele. Ah, você deu risada. Não é isso? Eu sou pai, gente. Isso faz a criança ser amada. Sim ou não? Não. Não. O que faz, então, a criança realmente ser amada? Pensem. Posso dar um exemplo? Claro que pode, deve. Quando a criança é um pouco maior, né? Quando os pais se preocupam com a preocupação do filho, eu estou me importando com o que é importante para você, ele vai se sentir amado. Um exemplo que aconteceu comigo há algum tempo. O Benzinho, foi o aniversário dele, de 6 anos, e ele falou assim para mim: mãe, você avisou o Diogo da minha festa? Eu falei: olha, eu avisei o Diogo, só que o Diego me falou o seguinte, que não conseguiria levar o Diogo. E aí o Ben ficou muito chateado, ele ficou muito preocupado. Ele falou: vai lá e pergunta de novo, né, para o Diogo. E daí eu perguntei de novo para o Diego, e o Diego: não dá mesmo, não dá para levar. E aí eu fiquei, desculpa o termo, eu fiquei infernizando a vida do Diego uma semana. E eu falava: Diego, tenta ver, dá um jeito de levar, porque a gente está precisando, o Ben está contando com o Diogo lá. O Ben adora o Diogo. Todo domingo a gente sai daqui, eu já fico conversando com ele no carro assim, ó, não vai pedir para ir para a casa da Vanessa hoje. E aí foi a semana inteira, e o Diego falou para mim: Leline, eu tenho um treinamento da igreja, da minha empresa, o instrutor vai vir de longe, de outra cidade, né, acho que era isso, então não tem como, eu não tenho o que fazer. E eu insisti tanto que o coitado do Diego mudou toda a programação lá da empresa dele, o instrutor veio em outra semana para eles conseguirem levar o Diogo. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei: bem, aquele problema seu lá está resolvido, o Diogo vai na sua festa.
Aí ele falou, graças a Deus, eu sabia que você conseguiria. Então, assim, é uma coisa pequena, mas é muito importante para o bem a presença do Diogo. Para ele, isso é algo que vai deixar o coração dele feliz. E eu me preocupar com isso, que parece que ser coisa boba, é uma forma de mostrar o quanto eu amo ele, o quanto eu me preocupo com ele. Eu até gostaria de aproveitar e registrar, viu, Di? Obrigada aí pela... Desculpa por tudo, só para registrar o quanto foi feliz para minha família. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais um exemplo aí? Como vocês acham o que faz uma criança se sentir amada? Não pensaram? Olha lá, dona Margarita, ajuda nós. Principalmente, conversar com a criança, ensiná-la naquilo que a gente acredita, abraçar a criança, beijar a criança, passar todas as nossas crenças para ele e demonstrar o maior carinho sempre, sempre. Preocupação por ele, pela escola, pelos amigos, pela vida em família, isso. Posso definir isso como amar, né, dona Margarita? Seria uma resposta, né? Se conseguir, Rian, amar, tá bom? Amar a criança. Se você conseguir colocar a resposta, por favor. Ó, Deus, a pergunta, né, é trazendo para a mãe, né? Eu falo na área da saúde. Eu não sei nas outras áreas, mas em casa, o Diogo, assim, comigo, a gente faz as nossas coisas, tudo, brinca, tudo. Mas quando ele está doente, é a mãe. Ele não pode ter uma gripinha, que ele já vai para o lado da mãe. E a gente passou passou um sufoco muito com ele desde pequeno. Chegou uma época que nem queria alugar uma casa do lado do hospital, né? Tanto que nem ia no hospital com ele. E tudo era mãe. Mãe. Então, eu acho que essa pergunta, trazendo para o lado da mãe, a criança ela se sente muito protegida, porque a mãe passa essa proteção, a mãe passa essa segurança para o filho na hora que o filho está mais precisando, né? Eu acho que o pai é menos, mas eu acho que a mãe ela cuida melhor nessa parte. Eu acho que o afeto da mãe é bem melhor nessa parte da doença, assim, da saúde, né? É engraçado isso, né? Nós homens temos essa necessidade e dependemos delas, né? Não tem jeito, né? Desde criança, né? Posso colocar a resposta como... você falou dois termos interessantes aí. Nossa, esqueci. Proteção, isso, proteção. Você falou mais um também que eu achei legal. Proteção, confiança. Pode colocar as duas aí, tá, Rian? Proteção, confiança. Tem mais algum? Tem? Olha, Adilson, eu concordo com ele aqui. Eu acho que a mãe está em primeiro lugar. Eu não sei, por causa que meu marido, eu perdi ele muito cedo, e eu fui cuidar das minhas crianças. Minhas crianças me entendiam, eu tão grande, eles, qualquer coisa, era mamãe. Eu fazia tudo para cuidar daqueles filhos com amor. Criei, sabe, com moças, o menino já estava rapaz, mas tudo que ia fazer, mamãe. E eu dei aquela força até hoje. Eu estou dessa idade e esses filhos, sempre, que vai fazer, tem que conversar comigo. Ele tinha um pai, mas o pai morreu e ele ficou tudo pequenininho. Foi eu que cuidei do começo ao fim. Portanto, eu sei que o pai é uma maravilha, criar tudo junto. Mas os meus foi criado mais eu. É um amor grande que meus filhos têm eu. E eu também eles. E é isso. A dona Jesulina criou sozinha os filhos, porque o marido dela morreu muito cedo. Então, até hoje é uma grande mãezona. Olha só que maravilha, né? Proteção também, então, né? A gente pode... Amparo. Muito bem, Luci, isso mesmo. Coloca para mim amparo, tá bom? Mais uma resposta aí. Limites. Alguém falou limites? Coloca limites aí também. Limites. Atenção, o Gil falou. Atenção, faz a criança ser amada. Limites. Na questão do limite, eu fico pensando que
às vezes a criança fica jogando para o pai, para a mãe, assim, como Joga quem mesmo. é que vai ceder mais, tal. Mas até o pai, quando tem juízo, eu estou brincando aí, mas até o pai reconhece que o bom senso que a mãe investe na família, nos filhos, vai dar o limite que ele precisa para o jogo da vida lá longe. É o aqui, agora e o depois. Porque o pode e o não pode tem que ser decisivo para a construção do caráter da criança, né? Eu fico pensando nisso também, né? O pode e o não pode, né? A criança, desde pequenininho, naturalmente, ele já vai desenvolvendo e aprendendo a testar os limites dos pais, né? Do pai, da mãe, do pai. E aí, quanto mais a mãe e o pai eles são flexíveis, mais então a criança vai testando limites. Então, o pode ou não pode é necessário. Pastor? Eu queria acrescentar aí o exemplo. O exemplo. Né? A gente mira muito na mãe, né? E carrega isso pela vida. A gente aprende muitas coisas e carrega para a vida. Até hoje eu me lembro, minha mãe faleceu já há tanto tempo e os exemplos dela estão presentes na minha vida. Ótimo exemplo. Eu quero agora fazer pula para outra pergunta aí. É um complemento, mas de repente sai alguma coisa diferente aí. Pensando nisso, então, ainda, como que a mãe pode demonstrar na prática, como que uma mãe pode demonstrar na prática amor para seus filhos? Como? Na prática. Como é que você, mãe, demonstra amor para o seu filho? A criança está chorando, quer um pirulito, você vai lá e dá. Não, dona Ivone? Eu pensei que era assim. Você aprende que está errado. Tem que ensinar o filho a pescar como, né? Mesmo na vida secular, na vida lá fora, tá certo a parte espiritual, levar para a igreja, mostrar o que é certo. Exemplo, né? Mas dá tudo que é um pirulito? Não. E a criança aprende. Aí entra o limite, né? Entra o limite. E o pai que dá tudo, o filho vai ficar dependente dele, né? Então, coloca para mim como resposta, não dar tudo o que o filho quer. É isso, dona Ivone? É isso aí. Não dar tudo o que o filho quer. Não. Né? Essa é uma resposta. Como a mãe pode demonstrar a prática de amor? A resposta é da sua esposa ou não? Não, Se for dela. vou dar a minha. Eu acho que as mulheres deveriam fazer mais carinho nos seus maridos, cuidando mais dos seus maridos. Aí mostra o amor para o filho também, né? Ele vai crescer sentindo esse amor. Aproveitando-se. Que neném carente. Você foi oportuno agora, né? Está se aproveitando. Não, realmente, como pode demonstrar na prática amor pelos seus filhos, né? O cuidado, a gentileza, falar baixo, o amor, né? Mas eu pensei numa coisa que educar, na verdade, é descer, né? Não ficar na sua inteligência, no seu pedestal, mas descer até o patamar da criança, ensinar, falar, compreender a criança, não ficar esperando que ela suba até você e entenda aquilo que você quer, mas descer até ela e instruí-la, e ensiná-la, né? Instruir a criança, tá? Ensiná-la. Quando o Diego disse a respeito de fazer carinho no marido,
Eu acho de verdade que tanto o marido quanto a mulher, não é só um lado, mas eu acho de verdade que a gente está construindo para a felicidade desse futuro homem, futura mulher, que hoje criança, porque ele aprende em casa como são os relacionamentos familiares. E não é só com a mãe, é com a mãe e com o pai. E com o pai, é. Quando você se relaciona e mostra esse relacionamento, os filhos vão saber como é que eles devem se relacionar com as suas esposas, com os seus iguais, no seu trabalho, na vida. Isso é, de fato, muito, muito importante. Mas tem todo o sentido mesmo, né? Porque é o exemplo, é o que o pastor falou, né? Então ele está crescendo dentro de casa. Então o espelho dele é o pai, é a mãe, e tudo isso traz reflexo, sim, muito bem. E o quanto esse exemplo que o Diego falou vai influenciar, por exemplo, o menino na escolha da futura mulher dele. Então, Sim, assim, isso sim. isso é muito sério. É verdade, boa observação. A Viviane, um tempo atrás, mandou no grupo da igreja sobre um curso de sábado, né, da família da fé, né? E aí a gente fez esse curso todos os sábados e o pastor, ele ensinou a gente que todo casal à noite, na frente dos filhos, tem que ter ali seus 15 minutos de casal, né? Para que o filho venha entender, venha ser uma criança confiante, né? Venha querer ser uma criança sábia. E o pastor, ele sempre falou, vocês estão tendo os seus 15 minutos de sentado no sofá ali para conversar? Isso mostra para a criança que vocês são um casal saudável, um casal com sabedoria. E a criança vai crescer uma criança confiante. Verdade, tem toda a razão, viu? Esse curso, acho que a Viviane, né, disponibilizou no grupo, né, do Episando, quem quiser. Ontem foi seu último dia lá no curso? Que legal. Olha, que bacana. Adilson, tem alguns comentários na... Vamos lá para o pessoal de casa? Tá. Eu vou ler todos de uma vez, tá? Tá. O Darlison, ele disse o seguinte, mas as pessoas se acomodam com o novo se não conhecem a verdade, a verdadeira palavra. Eu acho que ele devia estar falando em relação ao primeiro tema, com o pastor Tamar. Então, vamos aqui para a Denise. A Denise está dizendo o seguinte: se importar com as coisas que a criança tem para contar, participar do mundo delas, ouvir, perguntar sobre tal assunto que ela comentou, levar a sério os sentimentos da criança quando estão chateados, tristes ou felizes. Isso mesmo, olha que legal. Obrigado, Denise, pela participação. Darson também, né? Que legal. Obrigado por você estar junto com a gente, tá, Darson? Darson está morando em São Paulo, né? É isso, pastor? Né? Mas está aí junto com a gente. Obrigado, viu? Vamos caminhar um pouquinho aqui. Você muda para mim, Rian, por favor? Filhos precisam de mãe que ame. Então, é isso que a gente está falando aqui, né? Como que a gente pode demonstrar na prática? Então, eu vou ver com vocês aqui agora. Pare, ore, avalie o seu desempenho como mãe. Que nota você merece? Que tipo de mãe você é? Peça a Deus que faça de você mãe segundo o coração dele. Filhos precisam de mãe que ame. A palavra de Deus descreve o amor divino. Esse amor de mãe. Esse é o amor de mãe. Aonde que a palavra de Deus descreve o amor divino? 1 Coríntios, capítulo 13, e eu quero ler do 4 ao 8. Se tiverem com as Bíblias, por favor, me acompanhe. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Vou ler só esses versículos, tem mais aí a respeito desse amor divino, né? Desse amor que é o amor também de mãe, né? A mãe deve tratar os seus filhos com afeição, com carinho, com respeito, com paciência, estando sempre preparada para responder às perguntas dos menorzinhos, dos maiorzinhos, dos adolescentes, dos jovens e dos casados. Entretanto, antes de expressar esse amor aos filhos, a mãe deve expressar seu amor a Deus e também ao seu cônjuge. Viu aí, Diego? É um amor incondicional. Os pequeninos têm necessidade da manifestação do amor materno. O colo, o carinho, o abraço, o beijo, o oferecimento do ombro. Presentes, brinquedos, roupas, dinheiro, fazer os gostos, nem sempre são demonstrações de amor. Perceberam? Amar é estar junto, conectada aos filhos, num tempo de qualidade, saudável e aprazível. Amar com palavras que se completam em ações. Esse relacionamento enriquece a vida dos filhos e também da mãe. Naturalmente, ajudará na construção de um forte laço de união familiar. Toda a família, está vendo? Esse amor deve estender-se até os filhos adultos, netos e bisnetos. Um questionamento constante da mãe deve ser: nessa idade em que o filho está, quais são as suas necessidades básicas? Ela deve procurar ser sensível às necessidades dos filhos. A satisfação dessas necessidades deve ser conforme o bom senso. Conforme escreveu um teólogo chamado Leandro Terrataca, acho que esse é o sobrenome dele, Leandro Terrataca. A alegria de uma casa é o amor, a riqueza de uma casa são os filhos. O conforto de uma casa é Deus. Faça do seu lar um ninho de amor. Bora começar? E eu quero trazer mais uma questão para a gente conversar, para a gente depois pular um pouquinho. Essa: que cuidados são essenciais para a vida da criança? Quais cuidados? Que cuidados são essenciais? Aquilo que não pode faltar, aquilo que é prioridade, essencial. Quais cuidados são essenciais? Que cuidados são essenciais para a vida de uma criança? Perceberam a pergunta? Bem específica. Que cuidado essencial? O que é essencial para a criança? Vamos lá, mãe. Quando a gente fala de criança, todo cuidado é essencial. Seja ele no que tange ao vestimenta da criança, a alimentação da criança, a alimentação saudável, o cuidado com o crescimento espiritual da criança, o fato de trazer na escola dominical, tudo isso é essencial. Aproveitando, a Lucy fez uma pergunta aqui, que eu achei assim muito pertinente. Posso ler já, Adilson?
Pode ler. Eu até tomei o celular dela para ela não falar e ela falou. Estou aqui com o celular dela. A superproteção é amor? Ser permissivo é amar? Quais as provocações que essas coisas implicam? Lucia, eu já vou aproveitar para responder a primeira, tá? A superproteção é amor? Eu acredito piamente que sim. Não é falta de amor essa proteção. O que eu não acredito é que esse amor é sadio, que esse amor é inteligente. Eu acho que, às vezes, os pais estão tão dotados assim de amor, eu quero demonstrar o meu amor de um jeito tão forte na vida da criança, que eu a protejo de uma forma que vai ser prejudicial para ela no futuro. Então, eu não acredito que eles façam isso por falta de amor. Eu acredito que é amor demais mesmo, mas é amor insano, é amor que não tem inteligência. Eu conheço casais que amam tanto os filhos, que cuidam tanto, que eles não deixam a criança se desenvolver. E não dá para... A gente até tenta falar de alguma forma, né? Mas pais erram. A gente erra muito com os filhos. Eu tenho visto que, por exemplo, eu errei muito mais com o Otton do que com o Ben e com a Bela, que a gente já vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Então, nós erramos. Então, isso é um amor, tá? Eu acredito que seja um amor, só para responder, mas não concordo com esse amor. Não acho que ele vai ajudar. Legal, essa questão da superproteção é super interessante. E a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, tá bom? Só um minutinho, eu quero falar dessa superproteção aí. Tem mais, Liline? Não, são só isso. Que atitudes parecem cuidado? Quais atitudes das mães, então, que parecem cuidado, mas, na verdade, são exageros e prejudicam o desenvolvimento dos filhos? Eu estou falando das mães porque o aspecto aqui, a gente está olhando para as mães, tá bom? Mas aqui, no caso, caberia os pais também, tá bom? Mas que atitudes parecem cuidado, mas, na verdade, são exageros e prejudicam o desenvolvimento dos filhos? Que atitudes seriam essas? Por exemplo... A Lucy já respondeu uma. A superproteção. Superproteção. Ser permissivo de forma demasiada. São atitudes que vão trazer problemas no futuro. Ser permissivo de forma demasiada. Sim. O tempo todo, exageradamente, permitir toda hora. E aqui, ó, as provocações que isso implica na vida da criança, inclusive, é não desenvolver a autonomia da criança. Perfeito. Às vezes a gente... Aí eu vou só ter um contraponto. O Tia Lúcia, me dá só uma partezinha rapidinho. Ô, Rian, você deixa para mim preparar o vídeo? Acho que a gente já vai vê-lo, tá bom? Só um contraponto com o da Liline. Às vezes, a superproteção faz parte dos nossos equívocos da vida. Sim. Né? Então, eu acredito que a superproteção e também essa permissividade, essas coisas, vão provocar lá adiante nos nossos filhos uma insegurança, uma instabilidade emocional, uma instabilidade comportamental tão profunda que essa pessoa ela não vai saber viver adequadamente em família, ela não vai saber viver adequadamente no emprego, ela não vai saber fazer uma entrevista de emprego adequadamente. Desenvolve, né? Porque o emocional dela está todo preso nessa superproteção, todo preso nessa instabilidade emocional provocada pelo contexto familiar. Sim. E às vezes chega assim, pai e mãe se desentenderem por conta de uma superproteção unilateral. Faz o filho ter comportamento destruidor, autodestrutivo, porque ele não sabe compreender o sim, o não e o futuro.
Muito bem, Luci. Eu ia passar um vídeo que está falando essas coisas que a Luci narrou aqui, então eu nem vou passar mais, tá bom? Brincadeira, vou passar sim, misericórdia. A superproteção tem dois viés também, né, Luci? Tem aquelas que é consciente, que a pessoa sabe que está fazendo isso, mas faz. E tem também aquela que a pessoa não se liga que está fazendo uma superproteção. Ela precisa ser acordada para isso, precisa entender que aquilo é superproteção. E está prejudicando, né? Tanto o filho quanto a família. Mas tem também aqueles casos em que o pai, a mãe, tem consciência daquilo e continua fazendo. Só que, né, às vezes não tem a noção aí do tamanho do quanto é prejudicial, né? Eu quero convidar vocês para a gente assistir o vídeo, então. E o vídeo são dois profissionais que estão falando exatamente desse assunto, tá bom? Acho que é 5 minutinhos, dá tempo da gente ver com calma, tá? Depois, na semana que vem, a gente volta, então, a partir do vídeo, né, para a gente continuar a aula, porque eu tenho que falar que filhos precisam de mãe que cuide, que é o que a gente vai começar agora. Eu tenho que falar que filhos precisam de mãe que ensine, tá bom? Eu tenho que falar que filhos precisam de mãe que corrija. E eu tenho que falar no final, meus irmãos, que filhos precisam de mãe que ore. Interessante saber disso, né? Então, vamos ver o vídeo, já está no jeito aí. Esse vídeo tem a ver, então, com a discussão da superproteção e do assunto que a gente vai falar, que filhos precisam de mãe que ensine. Tá bom? Deu certo? Tranquilo, não tem problema, tá? Filhos precisam de mãe que ensine, que cuide, desculpe, ensine é depois, já estou até adiantando aqui, ó. Cuidar, o que é cuidar, meus irmãos? Cuidar é zelar, é tomar conta, é dar atenção, tá bom? Suprir necessidades, esse é o cuidado. Vamos lá, vamos ver? E, gente, vamos falar, tem muita gente, o que é superproteção? É um cuidado excessivo, podemos definir assim? É um cuidado, na verdade, exagerado. E isso inicia na infância, refletindo na vida adulta. Certo. E, com certeza, hoje temos aí muitos jovens, né? Jovens adultos sofrendo o impacto desses comportamentos. Entendi. Pais que têm um cuidado exagerado, fazendo com que aquela criança, aquele adolescente, não consiga desenvolver uma vida social saudável. Certo. E isso é terrível. E eu pergunto, Léo, o que leva uma pessoa a superproteger a outra? Depois nós vamos falar até que, às vezes, podem existir líderes superprotetores, né? Às vezes, né, vem da infância, tem os pais, mas também depois podem surgir até os mentores espirituais que tentam superproteger, que pode também ser um problema, não é? O que leva uma pessoa a superproteger a outra? Eu penso hoje, na realidade contemporânea, eu penso que é a questão de evitar a dor. Quando a pessoa pensa no contexto de evitar a dor, né, então isso prejudica. A pessoa não tem frustrações na vida, evita a dor, e também tem a questão também de trazer o cuidado dentro da perspectiva humana. Exato. Né? E como você traz esse cuidado dentro da perspectiva humana, então você não aceita o cuidar de Deus, né? Porque Deus não é super protetor. Deus tem a proteção, né? Mas Deus não nos isenta da dor, das frustrações, porque isso faz parte do crescimento. Mas às vezes até a dor ela é importante que Sim, nós passemos claro, por ela, né? para que gere o amadurecimento. Com certeza. Né? Mas no mundo, como você bem disse, o mundo contemporâneo que vivemos hoje é um mundo muito violento. E este mundo violento, ele reflete dentro do ser humano um comportamento de autoproteção. E essa autoproteção, ela se projeta diante do outro, ou seja, aquela pessoa que tem excessos de medo, né? Eu tenho medo que aconteça isso com meu filho, eu tenho medo que alguém venha e faça alguma maldade com ele, então eu vou fazer o quê? Eu vou proteger. E protegendo, às vezes exagera, e esse exagero é que é o problema. Claro que nós temos que cuidar, né? É o papel do pai, da mãe, né? Até do líder, né? Você, quando exerce um papel de liderança, você já exerce um autocuidado que você vai refletir ali diante do outro. Entendi. Né? Mas esse exagero, tudo na nossa vida, o exagero é que é o problema. É interessante ver lá quando Jacó e Esaú, quando a mãe de
Jacó, né? Exato. O protegeu é consequência disso. Com né? certeza. Então a gente tem essa consciência que a Bíblia não ensina isso. Não. Não é perspectiva divina, isso é uma perspectiva humana e também é não acreditar que Deus pode proteger. Na verdade, é uma falta de confiança em Deus. Né? Essa falta de confiança em Deus, então você traz essa responsabilidade para você e você acha que vai dar tudo certo. Na verdade, a Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Verdade. Então, quando você tem essa perspectiva de não confiança em Deus e chama essa responsabilidade de proteção total, aí é quebra de princípio, inversão de valores, certamente vai dar Qual seria o limite para a gente? Né, você cuidar, porque às vezes eu imagino que tem pessoas que às vezes estão super protegendo outras, mas às vezes não estão nem percebendo ou não tem nem essa, às vezes, intenção. É automático. Tem uns que tem outros que às vezes não tem. Qual seria o limite? Como observar se eu sou super protetor ou super protetora? Nós temos que lembrar que nós criamos os filhos para o mundo. Não adianta, nós não criamos os filhos para nós. Certo. E quando você consegue desenvolver isso internamente, você consegue ter uma relação saudável dentro de casa. Se você tem um domínio muito grande sobre a vida do outro, esse é o exagero. Por exemplo, o filho tem uma festa na escola, tá ali a mãe junto, né? Ou seja, uma super proteção onde não consegue deixar o filho desenvolver o laço social, que é importante para as nossas relações humanas e para a construção da nossa maturidade lá quando atingirmos a fase adulta. Ou seja, ele já desencadeia dentro dele princípios de ansiedade, de insegurança e esses comportamentos que são terríveis. Então, como perceber isso? Quando você não consegue deixar com que a criança ou até mesmo o adulto, né? Hoje temos aí vários exemplos, quando você não consegue deixar com que ele se desenvolva sozinho. Sempre ele tem que ter o quê? O sim da mãe ou do pai. Qualquer comportamento que ele fizer, ele tem que ter esse sim. E aí, o que acontece com tudo isso? A pessoa vai se isolando, ela vai criando situações onde ela vai construindo dentro dela mesmo aquela questão do isolamento. Aí o convívio que tem, as relações sociais que se constrói, são somente pela internet. Por quê? Porque eu não tenho que me relacionar próximo, porque acaba que são construídas vergonhas. Eu tenho vergonha da maneira como minha mãe age comigo, como meu pai age comigo. Por quê? Porque quando você atinge a fase adulta, você quer mostrar que você já tem a sua liberdade, você já tem a tua autoindependência. E esse autocontrole, esse controle que os pais exercem sobre a vida do adulto, isso é muito constrangedor. Isso tem acontecido muito também, Léo, você que trabalha, né, atendendo, a gente está lá com jovens adultos, isso tem acontecido muito com o jovem adulto também? É uma consequência, como a Viviane falou, é uma consequência e reflete na fase adulta. Você vê muitos adultos aí ainda inseguros na questão de relacionamento, com medo de relacionar, Exato. Com medo de casamento, então certamente essa superproteção, que não é saudável, ela reflete certamente na fase adulta, ou tem gente que casa e já só reproduz Exatamente. o que já trouxe da família. Então, essa reprodução... E a esposa continua exercendo o papel da mãe. Justamente. Então, Misericórdia. Então, isso acontece Me assim. livre disso. Então, a gente vai vendo essa consequência da superproteção, né? E agora, tem uma moçada sem limite aí também, né? Tem. Que também Aí é o extremo, o extremo né? vai para um lado, então uma moçada sem limite aí, desenfreado. Então, Verdade. sai de um extremo para outro e a Bíblia sempre nos chamou para o ponto de equilíbrio. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo... Deu para todo mundo ouvir? Tranquilo? A gente vai tratar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais o assunto, tá bom? Na próxima aula a gente volta com o vídeo, com esse aspecto da lição, tá? Filhos precisam de mãe que cuide, tá bom? Eu quero convidar vocês para a gente orar, então, para a gente encerrar a aula. Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui junto na presença do Senhor, junto com os meus irmãos. Obrigado pelo ensino. Quero te pedir que o Senhor ajude a cada um de nós a refletir naquilo que o Senhor traz para as nossas vidas, que nós possamos aprender a sua palavra e praticá-las em casa, na família, na comunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê orientação. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir também que o Senhor abençoe cada irmão que está voltando para a sua casa,
que nós tenhamos um domingo abençoado e que logo mais à noite nós possamos estar voltando para adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, bom domingo para você.